Fala, pessoalzinho. Sexta chegou, né? Ai, 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 ai. Meu Deus. Sexta chegou. Os tempos abreviados. O Adão abreviou os tempos para que vocês pudessem estar aqui convosco. No porvir. Ai, vou no porvir. Gente, bom, primeiro, sejam bem-vindos. Esses 132 pessoas que até hoje de manhã entraram no canal. Muitos pensam que tem canais que entram 1000 por dia. Sim, depende do propósito, até mais. Tem canais com, até mesmo com foco crítico, que tem uma audiência maior. E aqui, eu particularmente, quero comemorar. Porque quando você atinge a ideologia, quando você mergulha nas reais questões, você pode ver o erro. Mas de onde vem o erro? É que nem você muitas vezes dá um analgésico para um remédio. Um analgésico que você tira a dor de cabeça, mas você não sabe se aquela dor de cabeça vem de um câncer, por exemplo. Então muitas vezes isso dá muito trabalho, pensar dá trabalho. Então a gente às vezes se fecha muito nos erros e não vê da onde vem o erro. Ah, é errado divorciar. Tá, mas de onde vem isso? E é sobre isso que o Adanzinho hoje cumprimenta essas 132 pessoas amigos e amigas que chegaram no canal, porque através dessas 132 pessoas, mais de 10.000 pessoas vão ser atingidas. Incrível, né? Esse canal, não é esse aqui, porque já foi derrubado outros canais meus, né? Outros sites que eu tive, enfim, quem conhece minha jornada sabe que eu tive muitos sites. E desde 2001, né, por 2001, no primeiro ano, a minha audiência era praticamente zero. Os primeiros meses não tinha audiência. Até começar a ter audiência demorou muito. Aquele 1, 2, 3, eu lembro até hoje. A primeira pessoa que conversou comigo foi Antônio, o senhor Antônio, irmão Antônio, de Portugal. Eu chamava ele de Azedo, né, inclusive. E eu lembro até hoje, eu fiquei tão contente, uma pessoa falou comigo, sabe, que uma pessoa concorda comigo. Ele não concordava com tudo, né? Mas eu pensava, bom, alguma coisa eu falei certo. Então, para quem passou por isso, gente, 132 pessoas, os menos avisados não sabem o que significa isso. Primeiro que o fundamento da reforma é libertar uma pessoa. O fundamento da reforma não se reflete em quantidade. Porque onde tem muito barulho, a essência é pouca. Não adianta fazer uma live aqui e ficar xingando o ancião, xingando esse, xingando o youtuber, chamando esse de herege, que aquele não interpretou a Bíblia direito, isso não adianta nada. Não adianta nada, gente, porque adianta que muda uma realidade é a essência. É você mudar na essência. Entendeu? Sejam bem-vindos ao canal da Reforma. A doutrina aqui é bem rígida. Se nós estamos chegando e não conhece essa obra, aqui o café é 3 xícaras, 3 colheres, extra forte, na xícara, sem açúcar. Se não for assim, a gente corta a liberdade. Mas tá quente, ai, ai, ai. Minha avó gostava de tomar café quente, aquele barulhinho assim, sabe? Os mais antigos, né? Então, o que eu quero dizer para vocês que atender os caprichos dos anciães tá tendo um preço.
atender o capricho dos anciãos dos anos 70, 80, 90, no 2000, 2010, 2020. Está tendo um preço caro nos tribunais brasileiros, nas varas de família. Os magistrados, os representantes do Ministério Público na tutela dos interesses das crianças, dos jovens, todos aqueles que são menores, com idade menor de 18 anos, idade menor de 18 anos, ou idade até 18 anos. Os advogados estão presenciando um verdadeiro caos, uma verdadeira tragédia nas varas de família brasileira. Quem tutela, sempre falo, na reforma até cachorro entra, quem tutela as questões de família é a Constituição Federal Brasileira, que delegou a Lei Civil, o capítulo das famílias. E ali tem as possibilidades de casar, os regimes e as formas de divórcio, as responsabilidades. Estamos vinculados a isso, ao direito das famílias, estabelecido no Código Civil Brasileiro. E a congregação, como falei ontem na carta 3 à noite, ela tenta invadir a competência do Estado e se colocar como um Estado religioso, fingindo ser um Israel espiritual. Então, aquele povo que Jesus falava, mas Jesus falou assim. Então, quando Jesus falou qualquer coisa que tem relação com o direito civil, com o direito penal, principalmente civil, aquele que se separa, não ser por adultério e tal, ele está falando num ambiente de Estado religioso, onde os líderes da igreja ou da comunidade judaica, né, seguidores de Moisés, aquele Israel bíblico do Velho Testamento e do tempo de Cristo e até do tempo de Paulo, se é que Paulo existiu, muitos estudos dizem que Paulo nem existiu, que foi uma construção, né, da Igreja Católica daquela época, mas tudo bem, as pessoas não querem pesquisar isso, muitos estão pesquisando. E aí, eu quero dizer, querem colocar nós brasileiros refém de uma ficção ideológica, uma ficção onde aquele povo do tempo de Cristo, de Paulo, de Moisés, aquele tempo bíblico, ele fosse parâmetro para legislar a vida civil do povo, da irmandade, do povo, da irmandade moderna, querendo trazer ensinamentos e doutrinas, até mesmo ditas por Jesus, a uma comunidade religiosa, como disse, judaico, pré-cristão e início do cristianismo, ou da era cristã, da era de Cristo, e fazer um paralelo com as possibilidades de casamento ou divórcio para o regime atual, e não é verdade, que nós não somos Estado religioso. Aqui quem manda no Brasil, quem tutela direitos de divórcio e de casamento, não é a liderança de uma religião. Aqui não é o Irã. O Irã é assim, os ayatolás, eles dão uma ordem, ali quem dá ordem é Deus, Alá. É Alá que governa através dos ayatolás. Na congregação, é Deus que governa através dos anciães. A gente sabe que isso é uma ficção, é um desejo, é que nem querer voar, é um desejo, você não vai voar, cara. O ancião, ele não é um líder civil. Então o ancião, hoje, ele quer ser um ancião do Velho Testamento. Ele quer ser um juiz dentro da comunidade judaica, mas ele quer legislar como juiz não togado com o seu tribunal de exceção, que é proibido no Brasil. Tribunal de exceção. Tribunal de exceção é aquele que não é regido pelos tribunais estaduais ou constitucionais. É somente o tribunal do Poder Judiciário ou aquele que delegou para
fins de conciliação, mediação, mas tem que estar vinculado à chancela do juiz togado de direito. Então pegar Jesus falando que aquele que não comete adultério, não, que divorcia não ser por adultério, ele está falando numa realidade civil, penal, tributária, inclusive tributária, da César o que é de César, são preceitos tributários, dentro de uma comunidade religiosa que era refém de Roma. Então o sistema tributário era sobreposto ao interno judaico. Então tinha um sistema que você tinha que dar dinheiro para Roma, para César, e tinha um sistema tributário que era o dízimo para os sacerdotes, para poder fazer expiação de pecados. Quando Jesus diz que a gente pode se dirigir diretamente a Deus sem passar por sacerdote, que a gente não precisa ir no sacerdote, não precisa ir no templo, mas a gente pode orar em casa a Deus, diretamente com Deus, sem passar por sacerdote. E os nossos pecados, a gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados, sem precisar matar bicho, animal, ao invés de pegar o animal para matar, para dar para os levitas fazer churrasco lá dentro e não trabalhar, o que a gente que fazia? Pega aquele animal e paga as suas contas pessoais, que já está tudo quebrado. O que aconteceu? Houve uma queda financeira no banco, que as sinagogas se tornaram bancos. É que nem a congregação. A congregação é uma igreja de pedra cinza, que ela é uma reconstrução ideológica do Velho Testamento judaico. Então quando começou, o povo parou de ir no templo, começou a ir no templo e se acertar com Deus em casa, parou os dízimos, caiu o faturamento. As sinagogas, a liderança, que era um verdadeiro banco, né, que arrecadava bastante pecado, né, em dinheiro, dízimo, e tudo que era animais, né. Depois lá em Hebreus fala, por acaso sacrifício de animais tem alguma utilidade para Deus? Deus se agrada com isso? Quer dizer, no Velho Testamento diz que Deus mandava fazer. Em Hebreus fala que Deus não se agrada disso. Então não era Deus, era os caras mesmo que queriam comer churrasco e não trabalhar. Então, aquelas igrejas, aquelas sinagogas começaram a ruir. Por isso que Jesus foi para a cruz. Não é como vocês falam aí, que o apóstolo Paulo fala. Nada, Jesus foi para a cruz. Por quê? Porque ele caiu numa emboscada, porque ele estava quebrando o sistema financeiro. Em nome de Deus, as pessoas não poderiam se ir diretamente a Deus. Tinham que dar dinheiro, passarinho, bode, do bom e do melhor, né? Porque era para Deus, né? Ficava para quem, você acha? Ah, eu fazia aquele fogo, sacrificava. Era churrasco, gentalha. Era churrasco, cara. Que nem nós hoje da coleta para pobre, é para eles fazer templos bonitos, para depois fazer churrasco entre as famílias, que ordenou a própria família para o ministério. Poxa. É isso, tá, gente? Jesus quebrou o sistema sacerdotal, era um banco. O dia que você entender, cara, a missão de Jesus, que é você e Deus só, mas sem intermediários, sem profeta, sem sacerdote, sem nada. Aí Paulo veio e tentou restabelecer o culto. Se o dia que você entender a mensagem de Jesus, que é amor, é atitude, cara, não é prática, não é culto. Aí você vai entender que você não precisa mais da sua coleta para os pobres da CCB. Que se na CCB fosse Deus mesmo que gerenciasse a CCB, cara, não haveria pobre. Não haveria quem passasse necessidade. Fala que fui novo, fui velho, não vi o cristão mendigar o pão. Tem gente na congregação que praticamente tem que mendigar uma cesta básica, cara. É muito humilhante você ser avaliado se é vagabundo ou não para receber uma cesta básica que não resolve nada a vida de uma pessoa, cara. A pessoa tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que passar por humilhação. Então manter os pobres dentro da igreja é um bom negócio, porque você atrai coleta para os pobres e pega o dinheiro e constrói templos. E aí você põe os parentes no ministério. Ah, mas não recebe salário. Então, mas tem status. O salário do ministério da congregação, isso eu já falei em 2001, categoricamente. O salário não é moeda mercantil. É status, prestígio e poder. Status, prestígio e poder abre mais portas do que o dinheiro. Diante de todo esse capricho dos anciãos, muita gente manteve o casamento falso. Muita gente viveu verdadeiros horrores dentro de casa para satisfazer os caprichos do ancião que queria uma igreja cheia. Então esse sofrimento
gerou muita angústia, depressão, guerra nos casamentos. E aí o cara corre para onde? Ele corre para Deus. Aonde? Ele é um debilitado mental, ele é um viciado ideológico, então ele vai lá buscar a palavra na congregação. E a palavra da congregação, ela tem um sistema de triunfalismo e de renovação. Renova, só que não tem o poder, né, do sentimento eterno. Você segue Jesus, você tem um sentimento, uma atitude perpétua. Você não precisa fazer culto, cara, você não precisa cantar para Jesus, não precisa fazer nada disso, você tem que cuidar da tua vida. O cara lá endemoniado de Gadareno, ele falou assim, eu vou seguir você, Jesus, que expulsou lá, deu uma roupa nova para ele, ele foi agradecido a Jesus, e Jesus ia voltando pro barquinho e falou, vou te seguir. Eu falei, não, vai lá para tua família. Ou seja, vai trabalhar, estudar, cuidar da tua vida, cara. Não precisa me seguir. Ah, eu vou seguir Jesus. Não precisa seguir Jesus. Um monte de gente queria seguir Jesus. E Jesus falou, não precisa me seguir não. Vai cuidar das tuas coisas aí e não enche o saco. Tá bom? É isso, tá, gente? Então, muita gente fez os caprichos dos anciãos e manteve casamento falso. O que aconteceu? Como eu estava dizendo, as guerras, o ódio no tribunal, gente. Quanto ódio, quanta maldade, quanto ódio, quanto ressentimento, quantas famílias desiludidas, separadas, quantos filhos estão sofrendo. Ciências vão falar, mas então não separa. Então esse é o ponto. Era para separar enquanto havia respeito. Enquanto havia respeito, era para separar. O divórcio ele deve vir não nas últimas consequências. Ele fala na lei, né? Última ratio, não. Última ratio, quer dizer, em última hipótese, você põe a pessoa na cadeia, né? Ou tenta resolver de todas as formas que você puder, evitar colocar as pessoas na cadeia, né? Evitar ao máximo, uma última opção, divórcio. Mas assim, no casamento moderno, a gente não pode viver diante da legislação que os anciãos querem fazer, transformar, como eu estava dizendo também, a gente num estado israelita, onde o ancião é o juiz das leis civis e penais. Na lei penal do ancião, agora estão com medo que foram para a televisão. Desde quando nós aqui da reforma, aqui 2001, não falamos que tinha que levar na polícia, que ocultar crime agora, eu sei se vocês sabem, né? Sempre foi, agora está mais intensificado. Ocultar, o ancião que sabe que a mulher apanhou e não denuncia se a mulher, viu mulher? Viu você que apanhou e precisa ter um pouquinho de vergonha na cara também, viu, né? Só ter a lei não. E você denunciar, o escrivão de polícia vai perguntar, mais alguém sabe? Eu falei, sabe, o ancião da congregação sabe, e ele falou para mim, não vim aqui, que Deus ia fazer o mal. Então o escrivão de polícia vai intimar ele para ser ouvido. E ele vai responder criminalmente por isso, viu? Ocultação, porque o ancião, ele é um pastor, ele é um sacerdote, ele tem o dever de zelar pela segurança das pessoas. Se ele sabe de um crime e não denuncia, ele é responsabilizado criminalmente. Viu, anciãozinho? Já inventa mais essa, fala que o Espírito Santo revelou. Ah, mas já saiu no tópico. Saiu no tópico, mas vocês não estão aplicando. Quando vocês não for para cadeia, vocês não sossegam, sabe? Pegar 30 dias de cadeia provisória, vocês não sossegam. Muitos fizeram a vontade do ancião, ao invés de pensar nos filhos, no respeito mútuo e divorciar enquanto ainda havia respeito, conviveram nos sistemas mais abusivos possível. O que mais tem casamento religioso é sistema abusivo. Mulheres e homens, viu? Tem mulher também que é o diabo em pessoa. E homens também que se deleitam aos braços do apóstolo Paulo e do ancião, que é bancar o anciãozinho dentro de casa. Um arrogante. Não presta para nada, não faz milagre nenhum. Então, quando vocês começarem a ter crise no casamento, se acerta. Se não tem acerto, é uma disfunção, é uma desconexão. Vocês já estão vendo como a autoridade que tem algum problema, divorcia no respeito, e se tiver criança é melhor, porque tem uma criança ali no meio. A congregação fomenta o ódio entre os casais, porque na medida que ela invade a privacidade, que eu falei ontem na carta, a privacidade, a vida íntima e privada das pessoas, ela expõe em público quem é o adúltero. E isso causa o quê? Uma celeuma no casal, na família. E aí a parte vítima vai falar aqui, por que você vem na igreja e a mamãe não vem? É que a mamãe traiu o papai. Isso é crime de alienação parental. Então a congregação fomenta esses desajustes na sociedade. Por isso que a congregação, na sua liderança, nenhuma igreja deve legislar assuntos privativos da união. É invasão de competência. Um ancião querer falar
Quais motivos você pode divorciar baseado na Bíblia? Primeiro que nós somos um Estado democrático de direito. As leis bíblicas não estão em vigência nem em Israel. Nem no Estado judeu tem essas leis do tempo de Cristo. Querer pegar leis que foram revogadas por própria nação israelita e fingir que é um Israel espiritual pretérito, passado, é uma loucura. Mas loucura é vocês que aceitam isso. O que acontece nos tribunais? Brigas, disputas, crime de alienação parental. O que mais tem na congregação é mulher que difama o ex-marido, homem que difama a ex-mulher para poder ficar bonito na igreja. É uma tragédia. E o que está acontecendo? O povo não aceita mais, não tem o ancião, não tem credibilidade nenhuma. O ministério da congregação, quem conheceu a congregação, sabe que passar envelope no final do culto, mandar o povo ficar sentado depois do final do culto para passar envelope, para pegar a coleta de intenção, bilhetinho, é o fundo do poço para a congregação. É muito humilhante para quem foi da congregação ficar pegando papelzinho para dizer que no envelope, a marca aí quanto você pretende dar de coleta. Não tem algo mais infame do que isso com o povo da congregação. Tem muita gente com dignidade lá, que por mais que ele tenta segurar, sabe? Não, eu não vou ser da congregação. Chega uma hora que a pessoa não tem escolha. A humilhação é muito grande a qual os anciãos submetem o povo. E vocês deveriam, anciãos, vocês são muito cegos, você, ideologicamente falando, ao invés de vocês ouvir os críticos, vocês deveriam ler os comentários do canal dos críticos. Porque a quantidade de gente insatisfeita é gigantesco. Passa da metade da igreja. Dá uma olhada nos comentários. Não ouve o crítico, realmente não ouve o crítico. Quando você vier no canal, não precisa ouvir o crítico não, mas veja os comentários. E esses comentários eram para estar lá no canal. O povo pagou o sistema de informática. Vocês fizeram um site e vocês querem ser senhor de um site e de um canal de YouTube, de televisão, que é uma aberração, o pão requentado. Vocês oferecer pão requentado, o povo dando glória 2 meses depois. Uma verdadeira histeria. E vocês bloquear o chat para as pessoas não colocarem ali o que elas estão sentindo. Porque vocês sabem que elas vão reclamar. Vocês estão tentando tampar o sol com a peneira. O ministério tentando mostrar que a igreja está bem. Fazendo pequenas aglomerações onde o culto fica lotado, e a gente fica a sensação que a igreja está cheia. E não é. É aquelas centrais lotadas, o resto é a galinha depenando. A galinha depenada. Casamentos a mesma coisa. Então, há 23 anos, muita gente aqui casou no período da reforma, era solteiro, casou e divorciou ouvindo eu pregar. Se tem os elementos, a vontade de um divórcio, vocês não têm que pedir para o ancião se concorda. Ah, mas eu vou pedir a liberdade. Então, meu amigo, então você vendeu, toma para o diabo. Porque o ancião trabalha para o diabo, não trabalha para Deus. Quem trabalha para Deus, cara, promove a paz, a união, o amor. União não é estar casado. Às vezes, para se manter unido, uma família, precisa haver um divórcio. Mas vocês não têm essa qualidade moral. Quem trabalha para promover doutrinas que causam dor, trabalha... O diabo, na realidade, o diabo é a cabeça deles, né? Não tem diabo nenhum. Nem o diabo quer saber de congregação. Deus me livre de diabo pegar uma bucha dessa. É melhor ficar no inferno. Tá bom, gentalha? Olha, hein? É que vocês não estão... É que vocês não estão lá no fórum para ver. Se tiver mais advogados me ouvindo, peço respeitosamente, advogados, confirme se eu estou errado. O divórcio na CCMI termina em ódio. Ódio, desrespeito, invasão do ministério e da irmandade na vida privada e íntima. A pessoa tem que contar sua intimidade para o juiz ancião julgar. E não é nada disso. Quem tem que participar são terapeutas de casais e advogados, para ver quem tem direito e quem não tem direito, para poder promover uma ação amigável. O que mais tem na congregação é litígio, ação litigiosa, com mulheres e homens tentando roubar o patrimônio do outro, tentando enganar o juiz, escondendo o dinheiro, ofendendo e expondo na igreja o pecado da outra parte, como se ele fosse um santinho. Tem muita gente que caiu no adultério porque também foi promovido, o adultério promovido, existe muito isso. Tem mulher e tem homem que faz isso. Até que a pessoa não aguenta, porque passa a ser inerente ao humano a questão sexual, emocional,
A pessoa vai buscar um pouco de amor, é tratado como um lixo. Ah, então separa primeiro. Então, mas vocês aterrorizam quem quer se separar. Então a pessoa não se separa para ficar bonito na igreja, aí acontece, faz a merda lá fora. Aí depois o escândalo vem dentro da igreja. E o que acontece? Vão para os tribunais, aquela cena de ódio, aquele povo tudo vestido de crente, aquelas roupinhas de crente, aquela máscara de crente, né? Máscara de santo, aqueles vestidos assim, que é para mostrar que você é crente, né, irmão? Que cabelo comprido, todo estranho, né? Aqueles vestidinhos, todo estranho, né? Tudo fora da moda para dizer que é humilde, que eu sou uma serva de Deus. Uma serva de Deus chega lá no tribunal, xingar teu marido de vagabundo, ladrão. Tudo por causa da irresponsabilidade desses moleques sacerdotais. Se você quer fazer assim com a tua vida, faça. Faça. Casa com 20 anos, casa para fazer bonitinho para a igreja, teu casamento tá cheio, casa. Mantenha o casamento de fachada para fazer bonitinho, pro ancião, para depois o filhinho dele, quando virar ancião, cortar a liberdade dos teus filhos. Vai. Vocês vão pagar um alto preço pela vossa incompreensão.